Nós sabíamos que precisávamos ser muito agressivos no início do jogo e objetivos, aproveitar essa atmosfera toda de jogar em casa, com a casa cheia, né? A torcida nos apoiou em número e incentivo durante todo o jogo, e estávamos cientes de que isso era fruto de uma conquista dos primeiros jogos em casa, e que nós tínhamos que ter um desempenho e um resultado que sustentasse essa conquista para que a gente seguisse contando com o apoio da torcida nas rodadas seguintes dentro de casa. Então, o início do jogo foi muito forte nesse sentido. Durante o primeiro tempo, teve momentos em que nós perdemos o controle do jogo, um jogo de muitas transições, duas equipes muito verticais. O Corinthians chegou a nos ameaçar e teve oportunidades. Recuperamos o equilíbrio no final do primeiro tempo. E o início de segundo tempo ficou aprendizado do último jogo também, de estar organizado, mas estar um pouco desatento e sofrer um gol na primeira bola do segundo tempo, que condicionou muito do que aconteceu no segundo tempo contra o Criciúma. E sabíamos também que, pelo placar, por estar perdendo de 2-0, o Corinthians poderia voltar com uma proposta mais agressiva, com muita energia, para de cara tentar diminuir o placar. Então voltamos com a atenção redobrada também nesse sentido, né? Para que não se repetisse sofrer um gol no início do segundo tempo, como foi no último jogo. Tem mais alguma parte? E essa posição acima do Corinthians também na parte mental? Então, acho que a história do jogo vai se construindo em função de pequenas batalhas que você vence. Então, conseguimos roubar muitas bolas na pressão inicialmente, conseguimos finalizar e chegar no gol, e conseguimos fazer um gol. Então, tudo isso vai transformando o aspecto mental, psicológico do jogo. Esse é o ponto fundamental, né? Quando acontece um gol, e aí você jogando em casa, com o apoio da torcida, essa vibração toda, isso incentiva ainda mais a equipe no intuito de fazer aquilo que ela se preparou para fazer e de ser agressiva, objetiva e buscar ampliar o placar. Em alguns momentos, isso também proporcionou perder algumas bolas no campo de ataque, quando já não era muito promissor ou favorável a algum ataque, e sofrer alguns contra-ataques, mesmo vencendo o jogo, né? Então, a gente tem que ter muito claro que existe um processo de desenvolvimento da equipe, que quando a gente perdeu em Criciúma não estava tudo errado, e também ganhando aqui, mesmo de 2-0 o primeiro tempo, também não está tudo certo. A gente é profissional do futebol e tem que ter o equilíbrio e o discernimento para saber avaliar os aspectos do jogo em que nós somos bem e os aspectos do jogo que nós precisamos melhorar. Seabra, queria saber de você se você tem a intenção de manter essa configuração, né, parecida, no meio, uma vez que você vai ter que fazer uma alteração, porque o Lucas Silva está suspenso, recebeu o terceiro amarelo. Para poder... O que você acha dessa configuração hoje com o Barreal? E o que fazer para o Cruzeiro conseguir esse tipo de atuação que ele tem feito em casa? Afinal de contas, são 6 jogos, 6 vitórias e 6 boas vitórias, né? Enfim, também jogando fora de Belo Horizonte. A gente, obviamente, quando uma equipe joga fora de casa, existe um fator casa que pesa. Se você colocar uma distribuição de vitórias entre mandante e visitante históricas no futebol, o visitante tem mais vitória que o mandante. Isso daí é um fato, isso aí é o futebol. Então, o mandante tem mais vitória que o visitante. Desculpa, obrigado. Obrigado pela correção. A cabeça está muito rápida, talvez. Mas, apesar disso, é uma margem pequena e nós não podemos desmistificar, né? Nós precisamos desmistificar isso no sentido de que o fator casa é muito importante. Ele afeta um pouco o comportamento das torcidas, ele afeta também um pouco sempre o comportamento da arbitragem também, sempre em pequenas decisões do jogo, hoje com várias grandes decisões nem tanto, mas as pequenas decisões do jogo também. Mas, sobretudo, nós conseguimos aí um dia para trabalhar e ampliar o nosso repertório. E isso nos ajudou a produzir algumas chances, inclusive lances que resultaram em gol, né? Então, eu entendo que o que nós não podemos fazer é estagnar na proposta, estagnar no treinamento, né? Independente da estrutura ou da escalação, nós entendermos as dificuldades que nós temos e buscar soluções nesse sentido. Então, até o momento, nós temos
O Rafa Silva ele ainda está se recuperando, o Dineno praticamente eu só contei com ele num jogo, e nós estamos gerenciando uma forma de jogar e buscar resultado sem ter centroavante disponível. E isso requer um pouco mais de trabalho, né? Isso requer algumas soluções novas, alguns movimentos novos, e, em especial, para o jogo de hoje, nós tivemos 4 dias, nós conseguimos colocar alguma coisa nesse sentido, e os jogadores tiveram a competência de colocar isso em campo, né? O mérito, no final, é todo deles, porque, na hora da realidade, quem coloca em prática, quem enfrenta a dificuldade do jogo são eles, né? O que nós temos que fazer, independente de ser dentro ou fora, é continuar encorpando, continuar buscando soluções, não se contentar com uma vitória que aconteceu nesse momento. Nós estamos também profundamente incomodados de não vencer jogos fora de casa. A gente venceu o Atlético Goianiense, até num jogo que a gente teve um desempenho mediano. Mas tivemos desempenho muito bom em parte do jogo com São Paulo, tivemos desempenho muito bom em parte do jogo com o Bahia e tivemos desempenho muito bom no jogo contra o Flamengo. E o primeiro tempo do jogo contra o Criciúma, sofremos alguns contra-ataques, eles tiveram peso na nossa área em momentos pontuais que geraram perigo, mas a superioridade nossa no primeiro tempo também foi marcante. Então, o que acontece é que, se pegarmos uma tendência de desempenho, existe oscilação, mas ainda existe um desempenho crescente. E isso acontece porque a gente nunca está satisfeito. Qual que é o desafio para vencer fora de casa? É continuar melhorando. Agora, futebol não é uma coisa linear. A gente não consegue fazer previsão. O que a gente controla é a correção que a gente vai fazer, é o estímulo que a gente vai dar e é o comportamento. Então, independente de qualquer coisa, eu falei para o grupo hoje, eu tenho muita convicção no trabalho, tenho muita convicção na postura deles, eu tenho muita convicção no caráter que eles têm. E eles provaram isso em campo, dentro do jogo. A melhor forma da gente se aproximar de resultados, seja dentro de casa ou fora de casa, é a forma como nós preparamos o jogo, que é sempre buscar evoluir e trazer elementos que enriqueçam o nosso jogo, e a postura e a atitude com a qual a gente encara o jogo. Em nenhum momento faltou postura, atitude, competitividade com o Flamengo, e também não faltou com o Criciúma. Com o Criciúma, num momento de adversidade, nós nos organizamos e fizemos um final de jogo, em especial os últimos 10 minutos, muito ruins. E aí a gente tem que ter equilíbrio para dar a César o que é de César. Estamos falando de 270 minutos e 10 minutos muito ruins. Então, e aí por que foi ruim? A gente trabalhou. Agora, isso sou eu com os jogadores. Isso compete a uma conversa interna, né? Para que todos entendam, tá certo?